A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Ansiedades, ministrada pelo Sr. Patrício de Castro Filho. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E aqui estamos mais uma vez reunidos com a graça de Deus, a misericórdia e o amor de Jesus e a nossa vontade, que os nossos mentores nos empurram para que nos encontremos neste momento para poder ouvir as explicações da doutrina do Reino de Deus. O tema de hoje, ele está no livro Pão Nosso, no capítulo 8, aonde Emmanuel é o autor deste livro e Francisco Cândido Xavier é o psicografou. E deste tema, do número 8, Emmanuel pegou da epístola, seria de Pedro, a primeira epístola de Pedro, que é composta por 5 capítulos, vários versículos. E no quinto, que é o último, ele pegou, seria um final da carta de Pedro, onde Pedro pronuncia, transcreve, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Emmanuel deu o título, seria a este capítulo 8, o nome Ansiedade. E ansiedade é uma patologia física e espiritual que a humanidade não tem. Aqui, por exemplo, ninguém passou por ansiedade, ninguém teve esse sintoma da ansiedade. Estou convencido disso, com exceção eu, que tenho a ansiedade. Então, o que ocorreu com essa ansiedade? Por que ele trouxe Pedro? Porque Pedro, o apóstolo Pedro, era ansioso, era rebelde, tinha sua austeridade. E com o decorrer da sua caminhada espiritual, ele foi obrigado, a se moldar para poder cumprir a sua tarefa de divulgação do Evangelho, do cristianismo. E dentro dessa obrigação dele, ele teve que colocar dentro dele, arregar dentro dele a paciência. A paciência. Porque a ansiedade, ele não conseguia avançar. Então teve que eleger a paciência. E nesta carta que ele escreve, primeira carta, ele escreve, por exemplo, para a Ásia, para Barcelona, para Gálatas, Betina e todo o Oriente, para os cristãos que lá divulgavam, seria o Evangelho de Jesus. E todos eles comentando com Pedro, porque Pedro é um dos pilares do cristianismo, é o precursor que iniciou toda a divulgação do cristianismo. Então, eles comentavam as dificuldades que tinham, seria para dar-se entre os hábitos e costumes daquela época e a sua renovação, os seus propósitos dentro das leis divinas. Então, queriam tudo para ontem, tudo para daqui a pouco, queriam tudo que se transformasse em milagre. Então, na realidade, Pedro escreveu essa carta para que eles se apacentassem e fizessem também, além das suas provações, além das provas, expiações, das suas provações, colocasse no seu cardápio a paciência. A paciência também é uma das provas que temos que passar dentro do período que aqui estivermos encarnados.
Então, baseado nisso, Emmanuel seria da história de Pedro, a sua transformação seria para se inteirar inteiramente sobre as leis divinas, para poder galgariar na sua evolução e também nas suas obrigações que assumiu com Jesus, para poder fazer a divulgação do cristianismo. E dentro desse processo, Emmanuel traz para nós, seria dentro do campo espiritual, como também da patologia física, o que a ansiedade causa em todos nós, o distúrbio que causa em todos nós. O que a ansiedade nos leva seria a caminhos, a decisões não corretas, que é uma ida sem volta, não temos como nos arrepender disso. Mas é difícil controlar, mas precisamos arregar. Então, Emmanuel inicia assim: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. O que ele quer dizer muitos crimes? Porque tanto o crime que nós cometemos dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos sentimentos, dentro dos nossos julgamentos, que cometemos tudo isso, não propriamente o crime material, seria, vamos lá, o estelionato, o roubo, e etc., o tráfico, ou qualquer outra atitude delituosa. Mas o crime que cometemos, por exemplo, a maledicência é um crime que nós cometemos, porque nos sintonizamos nessas energias em um segundo e demoramos, às vezes, muito tempo para poder nos livrarmos dela. Então, tudo é provocado por quê? Porque não lembramos que o tempo é um tempo de Deus, não é o nosso tempo. Deus sabe o nosso tempo, o nosso projeto, desde a criação. Nascemos, vamos galgariando, vamos fazendo 1 ano, 2, 3, vamos adquirindo estatura, até chegarmos numa estatura finita de cada um, aonde estacionamos o crescimento. Mas o nosso corpo espiritual, o nosso desenvolvimento, não para, ele é contínuo. E ali nós vivemos os nossos conflitos internos, tantos os conflitos provocados pela ansiedade, como também objeto da nossa ignorância e da nossa imperfeição. Mais adiante ele diz: invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Então, quando nós desejamos um resultado que está fora, seria da normalidade, nós somos sabedores que corremos risco, mas nós não, nesse momento, ficamos cegos. Então, se eu tenho que levantar essa parede materialmente, ela tem um tempo para se levantar, uma disposição física para isso. Mas eu quero, gente, põe de qualquer jeito o tijolo, senta aí, vamos, depois reboca e fecha isso. Na primeira ventania ela cai e vem o prejuízo. Seria, não esperou, por exemplo, a coluna se formar, seria, já coloca o peso em cima, ela entorta, você vai com a parede, tomar. E isso, são todos, vamos tentar que dá, vamos caminhar que vai dar, em todos os segmentos que queremos. Queremos antecipar aquilo que, na realidade, tem o seu tempo, como uma fruta, como uma planta, uma árvore. Ela nasce, depois ela vai dar flores, e das flores ela vai virar o fruto, e depois ela começa tudo de novo. Por isso que tem as estações, que tem o tempo. E nós temos o nosso tempo. Eu não entro numa faculdade hoje, passo 12 meses e já saio formado. Seria
tem o tempo, e todos é um tempo. Então, a ansiedade, ela nos atropela, ela nos estaciona e nos cria dificuldade para nós mesmos. Nós fazemos a nossa semeadura. Mais adiante, Emmanuel diz: se o homem nascesse para andar ansioso, quer dizer, se Deus permitiu que nós encarnássemos para caminharmos no planeta, elegendo como prioridade para nós a ansiedade, valorizando a ansiedade dentro de nós, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa edificante. Quer dizer, se nós viéssemos simplesmente para valorizar a ansiedade, nós não teríamos oportunidade de conhecer, seria, toda a doutrina da lei de Deus, para buscarmos a tranquilidade que tanto almejamos. Tanto almejamos essa tranquilidade. Oramos, pedimos a Deus continuamente: Senhor, me dê a paz, me dê saúde, me dê alegria, me dê o discernimento, me dê a sabedoria, para que eu possa melhor decidir isso. Mas eu quero daqui 2 segundos. Seria, já passou 2 segundos, seu Deus, e o Senhor ainda não me colocou a sabedoria, e eu preciso resolver, E daqui a pouco nós estamos diante de uma adversidade, um tempo, e não se solucionou. Pelo contrário, se tivesse que solucionar dentro de um período, nós atropelamos, e quando vamos dar conta disso, puxa, isso deveria ser um resultado dentro de 10 dias. E eu já estou há 3 meses patinando, eu não saio do lugar. Porque a ansiedade não nos deixa enxergar o caminho correto, porque vamos atropelando. É que nem a corrida. Olha, estou com pressa e não tenho o hábito de correr, e vou correndo, a possibilidade de eu tropeçar, cair, me machucar, e aí vou ter que aguardar o tempo, é uma probabilidade muito grande. Um veículo, vamos acelerando porque estou com pressa, e daqui a pouco bato, a polícia para, por favor, seus documentos, quer dizer, a pressa acabou a pressa. Seria o que nos levou a passar por essa adversidade, esse desconforto? Seria um ato de ansiedade, carregando a ansiedade dentro de nós. É isso que Emmanuel traz para a nossa reflexão. Mais adiante ele diz: se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviços que os momentos de cada dia lhe podem oferecer, e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Então, quais são os nossos únicos patrimônios? Qual patrimônio que realmente nós podemos dizer de viva voz e da nossa consciência: esse patrimônio é meu e é intirável, ninguém tira esse patrimônio meu, é intransferível. Qual é o patrimônio que nós temos intransferível? São o nosso conhecimento, são as nossas mudanças que despojamos um pouco da nossa imperfeição, da nossa ignorância, dos nossos defeitos, e vamos vencendo isso. À medida que vamos vencendo isso, nós vamos aumentando a nossa poupança, vamos aumentando o nosso patrimônio. Consequentemente, o nosso campo inteligente vai abrindo, porque Deus nos fez inteligente, mas ignorante. Então, todos nós somos. E como reduzir a ignorância?
alimentando com o conhecimento. Quanto mais conhecimento, os meus atos da educação tornam eles outros atos, mais aperfeiçoados. São atos que eu vou me modificando. Nossa, mas você está mudado. Ontem você agia desta forma e hoje você está agindo de forma diferente. Será que você é a pessoa mesmo que eu conheço? Sou eu mesmo. Mas o que você fez? Alimentei com conhecimento, enxerguei que os meus atos não são corretos. E vou me modificando. Esse é o patrimônio. Então é o que Emmanuel diz. Se nós analisarmos o patrimônio da inteligência que temos, e o quanto ele é infinito, o alimento, ele é infinito. Ele é um baú que não tem fundo. Você pode colocar quantos conhecimentos você desejar, nunca vai esgotar. Inclusive, neste período que nós estamos no corpo carnal, e quando daqui partirmos. Como o próprio Jesus disse dentro da sinagoga, meu Pai trabalha todos os dias. Dentro do sábado, quando ocorreu a cura de um irmão que tinha a mão mirrada. Então, os hebreus disseram a ele, né? No sábado não se trabalha. E ele disse, meu Pai trabalha todos os dias. Mais adiante, ele diz, indubitável, quer dizer, induvidável, não tenho que duvidar, que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrente de nossas atitudes inadequadas na alegria e na dor. Então, o que ele nos chama quando ele nos diz na alegria e na dor? Contudo, apresenta impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Então, quando ele diz aqui das surpresas desagradáveis, porque nós às vezes entendemos que determinados atos de alegria nos proporciona, seria um processo salutar, um bem-estar interior dentro de nós. E quando na realidade, quando nós nos olhamos no espelho, nós nos decepcionamos com aquilo. Em diversas ocasiões, diversos atos que nós temos. Mas, se nós tivermos alimentando da nossa consciência, seria do nosso arquivo para a consciência, as leis divinas, nós vamos nos confortar. A minha atitude pode não ter sido correta, mas ela é a verdade. E tem um provérbio: ninguém gosta de ouvir a verdade. Todos gostam de ouvir o que desejam ouvir, mas não a verdade. E a lei natural de Deus é a verdade. Ela não molda a ninguém. Nós temos que nos moldar a ela e nos sujeitar a ela e cumprir ela. Porque Emmanuel fala em outros capítulos, ninguém consegue furtar a lei de Deus, ou maquiar, ou fazer o que quiser. Cada um dá a interpretação que quer, cada um segue aquilo que compreende, e cada um responde por aquilo, e cada um está no seu grau evolutivo e é a sua compreensão. Por isso que a lei divina, todos nós temos que passar por todas as vicissitudes. Por isso que ele tem lá a criação do mundo. Como foi criado o mundo? Está lá na Gênesis, né? Como foi criado? Então ele foi criando o vegetal, etc., até chegarmos no processo nominal. Então há um processo normal, porque é necessário todas as vicissitudes. E nós hoje estamos aqui nesse corpo bonito, nessa situação, nada obsta que numa próxima encarnação nós estamos na Índia. Estamos lá,
né, na Índia, ou estamos na Ásia, ou estamos em qualquer outro lugar, ou vamos estar na Amazônia, ou qualquer outro lugar, mas nós precisamos conhecer ali a conduta daquela comunidade, precisamos passar por aquilo para saber na realidade como ocorre e decidirmos entre nós o que vamos fazer. Se nós vamos seguir este caminho, seria do meu achômetro das leis de Deus, ou realmente eu vou ter a humildade de dizer, olha, preciso ter mais prudência na minha conduta em relação às leis de Deus, porque quem vai responder sou único e exclusivamente eu. Ninguém vai responder por mim, porque Deus nos criou na individualidade, e iguais, dá oportunidade a todos nós, mas cada um tem que fazer a sua parte, o seu trabalho. Então é imperioso nos atentarmos para os conhecimentos das leis de Deus, que é a finalidade dele de chegarmos ao desenvolvimento do amor puro. Mais adiante, ele diz, né? A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque a estrada terrena desdobra muitos ângulos, obstáculos, problemas e soluções difíceis. Entretanto, não nos esquecemos da receita de Pedro. Seria: lança a inquietude sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Então, o que Emmanuel traz para nós? Quando nós encontramos, seria nesse processo de desequilíbrio, porque a ansiedade é um desequilíbrio, porque eu tenho consciência plena da minha impotência de solucionar isso, mas eu quero solucionar. Eu sei que daqui a São Paulo eu demoro 2 horas, mas eu quero andar 150, porque eu preciso chegar. Quando eu olho no meu relógio, eu apenas cheguei 3 minutos, 4 minutos de diferença. Se eu fosse a 100 por hora, ou fosse a 150, seria o meu lucro de tempo, foi 3, 4 minutos. E não foi o que eu projetei, meia hora ou 1 hora. Não conseguimos sair daqui caminhando até o centro de Serquilho e contar, olha, me aguarda aí que dentro de 1 minuto e meio eu estarei aí. Não vamos conseguir fazer isso. Nós temos o nosso tempo de uma maneira natural. Então, quando nós estamos diante de uma situação ansiosa e que não encontramos um caminho, Pedro diz, lança-se ao Pai. Senhor, me ajude. O Senhor sabe da minha ignorância. O Senhor sabe da minha imperfeição. O Senhor sabe de todos os meus defeitos. Me ajude, me dê um caminho para que eu possa conter essa ansiedade e enxergar realmente o caminho da solução. Seja pedir perdão para a esposa que briguei com ela, ou para o filho que desagradei, ou o vizinho, ou outro, seja a razão que for da ansiedade. Ou o negócio que eu não vejo o dia amanhecer, mas você vai ter que aguardar o tempo do dia amanhecer. A reunião é amanhã às 10 horas, não tem como você antecipar o relógio agora para as 20, diz não, às 20 horas virou 10 da manhã, não tem como. Vou ter que, dormindo, com sono, sem sono, acordado ou não, ela só vai ocorrer às 10 horas de amanhã. Então a minha ansiedade, poxa, estou cansado, não consegui dormir. Mas por que você não conseguiu dormir? Porque você violentou, seria as leis naturais, querendo antecipar um tempo aonde somos impotentes para isso e não temos condições de mudar isso. Nós temos que nos moldar dentro do processo divino, do qual é a criação. Como
temos a nossa idade para retornar ao plano espiritual. Não tenho como eu prolongar ou antecipar. Não tem como. Tenho que aguardar. Está escrito, chegou, é um minuto. Aonde você estiver, é o momento de subir. E assim nós vamos. Mais adiante, Emmanuel diz: justo é desejar firmemente a vitória da luz. Quer dizer, a luz é o conhecimento. A luz é o aperfeiçoamento do nosso sentimento, dos nossos corações. E nós só aperfeiçoamos o nosso coração quando nós agimos com compaixão para com o próximo. Esse é um fato. Não tem como eu ter um coração bondoso sem fazer caridade. Não consigo fazer isso. Não é possível. Então, há uma trave que eu mesmo coloco. Eu mesmo coloco o portão e coloco o cadeado no meu desenvolvimento. Então, precisamos buscar a vitória. Vamos desejar ela. Mas qual vitória? A vitória dos bens transitórios? A vitória do tumulto? A vitória da discórdia? Ou a vitória da tranquilidade, da paz, da serenidade? Qual é a vitória que nós queremos? Porque o lado sereno e tranquilo é somente dentro das leis divinas. Porque hoje você me fez um agravo que eu não gostei, mas a lei divina diz: se ele te bater no rosto, oferece a outra face. Se você olhe para ele, como Jesus no Calvário: Pai, perdoe, não sabem o que fazem. O grau de conhecimento dele, a compreensão dele, no momento é essa. Se você está numa condição de compreendê-lo, releve. E não há mágoa para com isso. Não há razão para se sentir ofendido. Porque quando nos ofendemos, nós trazemos para nós um desconforto. E esse desconforto, procuramos explicações e não conseguimos. E nem o remédio para despojarmos desse desconforto. Buscar a paz com perseverança. Disciplinar-se para a união com os planos superiores. Insistir por sintonizar-se com a esfera mais alta. Não esqueçam, quer dizer, não ouvides, porque não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre da ação de cair. Quer dizer, toda vez que nós estivermos diante de uma ansiedade profunda e não controlar, o resultado do que nós aspiramos ou projetamos, a possibilidade de ela não ter êxito é muito grande. Ela é muito grande. Quem diz isso? Emmanuel, porque está fora da curva objetiva, seria, do ser humano no campo da evolução. Queridos irmãos, o tempo chegou. Muito obrigado por ouvir aí sobre esse tema da ansiedade e que Deus continue nos abençoando. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.